Bom, gente, então a gente vai voltar a falar de modelos de atenção hoje, que é essa ideia, de novo, uma ideia muito importante, talvez a ideia, eu já falei isso talvez algumas vezes, mas a ideia mais quente hoje de aprendizado profundo, eu falo isso porque elas dão base para o modelo Transformers, né, que é o estado da arte hoje de muitas tarefas de aprendizado profundo. Quando eu falo de muitas, não é só de processamento de linguagem natural, mas de visão computacional, enfim, de IA para música e vários outros domínios, tá? Inclusive, as pessoas estão usando hoje Transformers em frameworks de aprendizado por reforço. Enfim, é uma rede muito genérica, tá? Que, enfim, vem convergindo, vem tendo um papel central assim, na área de Deep Learning hoje em dia, mas que nasce lá na ideia de tradução automática de texto, né? E aí a gente vai falar mais disso ainda, mas, bom, deixa eu passar isso aqui. Tá. Então, né, a gente estava falando de tradução automática, aí eu dei um pouco da formalização, e a gente gastou um tempo na aula passada falando de decodificação, que era aquela ideia de, como é que eu, recebendo um vetor escondido, como é que eu gero uma sequência y chapéu, né? Mas eu vou relembrando aqui, conforme a gente vai vendo os slides, eu queria dar uma revisada para garantir que as coisas ficaram claras, até porque às vezes eu estou escrevendo no quadro e tenho muito medo da minha falta de organização do quadro não deixar as ideias muito claras. Mas, bom, primeira coisa, né, para que fique claro, um conjunto de dados para fazer tradução automática, ele é uma tabelinha assim, onde você tem, por exemplo, vamos supor que a gente quer traduzir ou treinar um modelo para traduzir do português para o inglês, a gente teria uma tabela, que seria numa primeira coluna, né, as sentenças em português e na segunda coluna, sentenças em inglês com a tradução correta. Por exemplo, see you seria nós nos vemos. The book's on the table, o livro está em cima da mesa. E aí, um exemplo aqui que a gente comentou na aula passada, é que pode acontecer da mesma sentença ter duas traduções diferentes, e as duas estarem corretas, inclusive. Né, eu falei desse exemplo de Lucas irá visitar o Chile em janeiro, e em janeiro Lucas irá visitar o Chile. Né? Você pode até pensar numa tradução um pouco pior, mas que também, de certa forma, gramaticalmente está correta, que Lucas estará visitando o Chile em janeiro, né? Que seria uma forma talvez mais de Portugal do que brasileira, mas também estaria tecnicamente correta, mas em geral, pelo menos aqui no Brasil, a gente não gosta desse gerundismo, assim, né? Mas isso pode acontecer e você não precisa tirar isso daqui, você pode deixar isso no seu conjunto de dados, tá? A rede, como ela aprende uma probabilidade condicional, ela vai saber lidar com isso aqui corretamente, tá? Bom, e aí eu queria relembrar o nosso modelo sequência para sequência, ou de forma resumida sec-to-sec, né, que são modelos encoder-decoder. A gente tem duas redes aqui, ou seja, dois conjuntos independentes de pesos, né? A gente tem essas três matrizes aqui para o encoder e essas três matrizes aqui para o decoder. Na verdade, como na sequência, como nesse tipo de problema de tradução, eu realmente eu não preciso desses y aqui, de nenhum deles, eu posso até eliminar, tá? A gente pode fazer isso aqui, inclusive, ó. Realmente apagar 100% desses caras aqui. Tá? E apagar essa matriz aqui, ó. Aqui em tradução a gente pode fazer isso porque aí o que acontece? Na hora que a gente for implementar a nossa rede, a gente realmente não dá a saída y para o encoder, porque a gente não vai fazer nada com isso. Tá? Então a gente realmente não calcula aquela camada de saída, a gente calcula a camada escondida. E aí a gente tem essas duas matrizes apenas. Porque a gente está interessado em passar esse vetor aqui, processar a sequência toda, para passar esse vetor ht de x para a sequência decoder. Para o modelo decoder, né? E aí aqui sim, aqui a gente está interessado em processar a entrada, o escondido e a saída. Então a gente vai manter as três camadas. Tá? Acontece que a gente não tem aqui, tecnicamente a gente não tem uma camada de entrada, então o que a gente faz é plugar aqui a saída
do intervalo de tempo anterior para o intervalo de tempo atual. Então a gente faz essa passagem aqui para usar as entradas aqui da rede como as saídas anteriores. Isso aqui basicamente, né, uma revisão da que a gente já viu naquela primeira aula de recorrentes. E aí o que é interessante é que para cada intervalo de tempo a gente vai ter uma previsão. A gente vai ter um y aqui. Na verdade isso aqui é y chapéu. Tá? Então a gente vai ter uma previsão para cada intervalo de tempo. E aí para cada uma dessas previsões a gente vai ter um erro associado. Onde esse erro, depois para calcular o erro total da minha previsão, eu somo os erros de cada intervalo de tempo, e é isso. E aí esse Lzinho aqui, esse L interno aqui, ó, de T, é uma entropia cruzada. Tá? A gente soma os resultados das entropias cruzadas para cada intervalo de tempo, e isso nos dá um erro total da sequência que a gente previu. Tá? Ficou claro? Isso aqui tá. Então, beleza. E aí o que a gente estava vendo na aula passada foi o seguinte, que no caso de tradução automática, na verdade não só no caso de tradução automática, mas aqui é um exemplo já disso, formalmente o que a gente tem é que um modelo desse aqui, isso não é só para tradução, mas para qualquer modelo sec-to-sec, o que a gente está fazendo é modelar essa probabilidade condicional aqui. A gente tem como condição uma sequência x de entrada e a gente quer calcular a probabilidade conjunta, né, de y1, e y2, e y3 até yt de y, dado que x1 ocorreu, x2 ocorreu, até xtx ocorreu. Então a formalização matemática do que um modelo sec-to-sec nos dá é isso aqui. Tá? Isso é diferente do modelo de linguagem, né, que o modelo de linguagem a gente só tinha essa parte do decoder aqui. Ó, né? O modelo de linguagem nos dá só isso aqui, ó, sem a condição, só fecharia o parênteses aqui. E aí a gente tem como entrada a sentença, né, no caso de tradução, a gente tem como entrada aqui as palavras lá do conjunto de dados, né? A gente pega um exemplo aqui, por exemplo, Lucas is visiting Chile in January, aí pluga aqui como os x, né? Aqui fica x1, x2, x3, lá até xtx, tá? Eu estou eliminando os pontos aqui para facilitar. A gente começa com um vetor zerado, vetor escondido zerado, processa a sequência inteira, tá? E aí o que a gente tem aqui no final do encoder é uma representação vetorial, né? Esse ht de x, ele tem tamanho, por exemplo, se a gente estiver falando de uma sequência, seria pensar em código, seria 1 por hidden size, onde hidden size é um parâmetro, por exemplo, 100. Essa dimensão aqui é a dimensão dos mini-batches, tá? Então lá no código vocês vão ver que se tiver 32 mini-batches, você vai ter 32 por hidden size. E aí você vai ter 32 sentenças num mini-batch. 32 frases em pares português e inglês. E para cada um desses pares você vai ter um vetor escondido. Você vai fazer 32 desse aí em paralelo. O mini-batch faz tudo, né, 32 computações em paralelo. A vetorização é exatamente isso. Né? Notem que com texto, rapidinho, a gente começa a lidar com problemas computacionais. Né? Porque se a sentença cresce demais, aí eu tenho que pegar o tamanho da sequência, para criar o mini-batch eu tenho que fazer padding. Né? Eu vou ter que, por exemplo, se essa sentença aqui, Lucas is visiting Chile in January, tem seis palavras. Vamos supor que tivesse uma sequência, tivesse uma frase no conjunto de dados com 37 palavras. Aí, infelizmente, eu teria que adicionar aqui zeros até dar 37 aqui nessa aqui para conseguir gerar um mini-batch. Porque no mini-batch todo mundo tem que ter o mesmo tamanho. Entendeu? E aí isso gera um problema, porque aí rapidinho a gente começa a ter mini-batches muito grandes. Né? E aí dificulta um pouco. Aí o hardware, a gente pede um pouco mais de hardware. Então, lidar com texto sempre é um pouco difícil. Muitas vezes você tem que limitar o tamanho da sequência e falar, você tem que pré-processar o seu conjunto de dados e jogar fora umas sentenças que são muito grandes. Porque às vezes tem uma só outlier lá que é muito maior, entendeu? Aí você fala, não vou remover todas que são maiores que tanto aí, que eu sei que esse valor eu consigo processar tranquilamente, então eu removo as outras. Acontece isso muito, porque a sentença pode ter tamanhos muito variados, como a gente viu lá, né?
vão aparecer coisas assim, ó, tipo, see you, vai ter sentença que é só hey, que é uma palavra, que é o lá, né? E aí vai ter uma gigante lá, entendeu? Então é complicado. Mas enfim, é isso. Aí a gente gera, quando a gente processa essa sentença inteira, a gente tem um vetor de 1 por hidden size, que passa para cá. E aí ele entra para o decoder como o H0 do decoder. Então o que é interessante? Essa barrinha aqui, ó, é exatamente essa divisão aqui, ó. A gente chama desse tipo de... A gente vai dizer o seguinte, que o decoder é um modelo condicional, porque ele é condicionado em uma entrada. Tá? Ele depende disso aqui para funcionar. Tá? Por que eu falo isso? Porque imagine que você treinou o seu modelo. Vamos supor que você tinha mil sentenças na sua base de treinamento de português para inglês. Se eu te der um texto em alemão, que você nunca viu, como entrada, ele vai processar. O alemão tem algum... Acho que todos os acentos, o vocabulário seria exatamente o mesmo, né? Não, tem uns W, tem um Bzinho lá, enfim, assuma que as caracteres que a gente não... Mas se bem que aqui é por palavra. Enfim, tá. Vamos pensar que a gente processa aqui uma frase em alemão. E aí o HTX vai ser um vetor aqui. Só que é um vetor, os valores que vão estar dentro desse vetor, provavelmente esse decoder não tem a mínima ideia do que fazer com isso. Entendeu? Porque ele nunca viu aquilo, esse vetor aqui vai ter informação ali, mas essa condição aqui você nunca viu. E aí o modelo não funciona. Entendeu? Então ele é condicional, ele precisa dessa condição para funcionar, ele precisa de uma condição que ele conhece. Tá? Agora, se você pegar, por exemplo, uma sentença e embaralhar ela, é bem provável que o modelo consiga traduzir razoavelmente bem. Inclusive, talvez modelando o erro na língua estrangeira. Tipo, simulando o erro aquele erro na versão inglesa, por exemplo. Entendeu? Pode ser que ele consiga fazer isso. Ou seja, errar corretamente, vamos dizer assim. E aí, é isso. Quando você vai decodificar, o que a gente falou na aula passada é o seguinte. A questão aqui que eu quero chamar bastante atenção é que o decoder, ele funciona passo a passo. Assim como a RNN funciona, porque ele é uma RNN. Então, quando eu vou decodificar, eu não consigo brotar uma sequência do nada, assim, inteira. Eu tenho que receber o HTX aqui, aí eu plugo aqui um token especial de início SOS, que seria Start of Sequence, né, que é 0 geralmente, alguma coisa assim, ou sei lá, um valor muito, muito grande, que não aparece aqui, tá? Aí eu tenho que selecionar uma palavra. E a gente discutiu abordagens para como selecionar essa palavra. Só que a gente tem que fazer isso uma palavra por vez. Aí a gente pega essa palavra, pluga aqui e segue com o processo passo a passo. Né? E aí a gente falou que tinham 3 tipos diferentes, né? 3 técnicas mais comuns para fazer isso, que era fazer por amostragem, fazer com busca gulosa ou beam search. Né? O que é? O que eu quero que fique claro também é que essas 3 técnicas são técnicas de decodificação de redes neurais. Tá? Ou seja, você tem uma rede que você tem algum vetor que foi dado como entrada aqui, ó, condicional, e você tem que decodificar esse vetor passo a passo, ou elemento a elemento, para gerar uma sequência Y chapéu. Estou chamando essa sequência toda aqui, ó, desde Y1 até YT de Y chapéu inteira. Então, isso aqui é uma sequência. A partir do estado escondido HTX, que maximize essa probabilidade aqui. Aqui eu simplifiquei, tá? Esse barra X aqui, para não escrever X1 até XTX. Esse barra X aqui já é a sentença inteira. Tá? Então, o que eu quero é maximizar essa probabilidade. E eu tenho um problema aqui, porque, de novo, eu só posso fazer isso passo a passo, então não tem muito jeito, eu tenho que fazer escolhas, essas escolhas vão afetar o valor dessa probabilidade aqui. E aí, bom, olhando o que vai acontecer, né? A gente, só expandindo lá o diagrama anterior, a gente tem um token aqui de início, que passa pela RNN, e a gente tem uma distribuição de probabilidade aqui, onde aqui, ó, na aula passada eu falei que tinha lá, aqui como o dicionário em inglês, tinha 10.000 elementos, ou seja, 10.000 probabilidades. Né? E aí, o que a gente tem que fazer para escolher Y chapéu 1, a gente tem que olhar para essa distribuição de probabilidades e escolher um valor, escolher um índice lá dentro. E aí,
eu disse que um jeito de fazer isso é fazer por amostragem, ou seja, a gente amostra dessa distribuição de probabilidade, e aí a gente tem um comportamento estocástico ou aleatório, o que é muito bom para modelo de linguagem, igual a gente viu ali no caso de gerador de nomes de Pokémon, a gente quer que seja estocástico, porque toda vez que eu aperto o botão, eu quero gerar um nome diferente. Né? Então, assim, a gente quer fazer por amostragem. Só que aqui, em particular, no problema de tradução, eu não quero fazer isso, porque eu quero fazer a tradução correta. Eu não quero gerar uma tradução aleatória. Pode até ter um caso específico onde você queira fazer isso, mas via de regra, nos tradutores aí, a gente quer pegar a tradução mais correta possível. Né? E aí eu falei que para isso a gente tem que fazer algum tipo de busca. A mais simples seria fazer a busca gulosa, que a cada intervalo de tempo aqui eu pego a palavra com maior probabilidade. Então, pegaria, por exemplo, aqui 0.3, vamos supor que essa palavra aqui é Lucas, escolheria ela, entendeu? Aí aqui pegaria a palavra 0.9 e aqui pegaria a palavra 0.4. Só que eu queria mostrar que isso tem um problema. Bom, aqui estaria a formalização, perdão, da amostragem, tá, gente? Na amostragem, esse símbolozinho de til aqui é uma amostra, tá? Não é aproximado, não. Eu estou fazendo uma amostra dessa distribuição de probabilidade. Aí na primeira vez, formalmente, que a gente tem é isso aqui. Eu vou amostrar, o que esse modelo aqui me dá é a probabilidade de y1, dado que x ocorreu. Porque x está modelado por HTX aqui, ó. Essa segunda rede, ela me dá o seguinte, ela me dá a probabilidade de H2, dado que y1 ocorreu, aí depende do que eu escolhi aqui. Porque lembra que, apesar que não está aqui, ó, esse cara vai ser plugado aqui, ó. Tá? E o y chapéu 1 que eu escolher aqui vai ser plugado aqui. Então, essa decisão aqui vai depender dessa. Só que eu fiz ela independente. Então, a probabilidade aqui de y2, dado que ocorreu x e y1. Chapéu, que tinha que ser chapéu. Aqui tinha que ser chapéu, aqui também. Aqui tudo, ó. Aqui também. Então, a probabilidade de y2, dado que y1 chapéu ocorreu e x. E assim por diante, até chegar aqui no t, ó, num caso mais geral, que a amostragem seria da distribuição yt, chapéu, dado que yt1 aconteceu, yt menos 2, yt menos até 1, até voltando daqui para cá, dado todas as escolhas que eu fiz, e x é a distribuição condicional aqui, tá? Note que isso aqui é diferente. É diferente disso aqui, ó. Tá? Mas é o que a gente está fazendo, a gente está aproximando aquela distribuição lá, fazendo amostragens independentes. Isso funciona muito bem para modelo de linguagem, mas não para tradução. O que eu estava falando de busca gulosa é isso aqui, ó. Na busca gulosa é similar. Só que ao invés de fazer a amostragem, ao invés de ter o tiozinho, eu tenho o argmax. Eu pego simplesmente a palavra de maior probabilidade. Mas a distribuição que a gente está modelando é a mesma. Tá? E aí o que eu queria dizer com o problema é isso aqui, ó. Aqui eu trouxe uma estrutura mais clara de problema. Vamos pensar na busca gulosa, que pega a probabilidade pega a palavra com maior probabilidade. Vamos supor que a gente começa a nossa sentença com a palavra the, ou the, né? Em inglês, aqui, ó. Uma busca gulosa, ela selecionaria a palavra nice primeiro. Por que nice? Tá vendo? Você tem dog, nice e car. Nice tem 0.5 probabilidade, dog tem 0.4 e car tem 0.1. Então, na busca gulosa, eu pegaria 0.5, certo? Faz sentido, inclusive. The nice é uma frase que está ok por enquanto. Né? E aí, em seguida, eu pegaria o quê? Dessas três aqui, ó, eu tenho woman, house e guy. E aí, das três, a que tem maior probabilidade é woman. Então, geraria a sentença the nice woman. Né? Essa sentença aqui teria a probabilidade conjunta de 0.5 vezes 0.4, que é a probabilidade de nice vezes a probabilidade de woman, que daria a probabilidade de 0.2. Só que notem o problema aqui, ó. Se eu tivesse escolhido dog na primeira iteração, que tem probabilidade igual, inclusive, aqui, né? Não, menor, perdão. Dog tem 0.1 menos de probabilidade ou menor do que 0.5.
Se eu tivesse escolhido dog e depois has, que tem uma alta probabilidade aqui, ó, eu teria uma sentença com maior probabilidade, 0,36. Ou seja, the dog has tem mais probabilidade do que the nice woman, segundo a minha modelagem. Tá? Então aqui, se eu fizer a busca gulosa, eu perco essa sentença. Tá? Porque eu estou olhando guloso, eu não faço uma simulação do futuro para saber que isso aqui, não tem nem como eu saber isso aqui, né, na busca gulosa. E a mesma coisa valeria para o modelo de linguagem, tá, gente? Só que no modelo de linguagem, a gente poderia fazer uma beam search ou uma busca assim, só que, de novo, lá a gente está mais interessado na aleatoriedade, então lá a gente amostra dessa distribuição aqui. Aí eu vou aproveitar essa árvorezinha para mostrar o seguinte, está vendo que essa árvore, ela tem, depois da palavra the, ela tem dog, nice, car. Então são 3 palavras que fazem sentido depois de the, né? Só que lembra que o vocabulário tem 10.000 palavras e vão ter elas muito provavelmente não terão probabilidade zero absoluta, elas vão ter 0.000, uma coisa muito pequena. Então quando a gente faz a amostragem, a gente corre o risco de, mesmo que baixo, de pegar uma palavra que não faz sentido algum, né? Inclusive pegar the de novo, né? The, por exemplo. E que a gente viu lá, acontecia naquele o pai, né? E aí o que a gente pode fazer então para melhorar a amostragem? Eu falei dos top K, é selecionar só as 3 palavras com maior probabilidade. Aí a gente tem uma situação assim, ó, que mesmo amostrando, qualquer coisa que vier vai ser bom, entendeu? Mas a gente mantém as probabilidades, tá? A diferença é que não iria somar 1, né? Porque o resto a gente está jogando a cauda da distribuição de probabilidade fora. Você poderia até reorganizar as probabilidades proporcionalmente, ou você pode simplesmente jogar o resto e só mostrar as probabilidades que sobrarem. Faz sentido? Pergunta. Para mostrar, tipo roleta? Vocês vão usar, na prática, vocês vão usar a função torch. Torch ponto multinômio, não, acho que é ponto random, não lembro agora se tem o ponto random, mas é multinomial. Multinomial. Aí aqui você passa um vetor que é a distribuição de probabilidade, P. Aí ele amostra para você. Inclusive você pode gerar mais de uma palavra se você quiser e tal. É vetorizada essa amostragem, você pode ter 2, 3 distribuições, ele faz a amostragem em paralelo. Tem outros métodos, tá, gente? Eu acho que, de novo, numa disciplina de processamento de linguagem natural, vocês poderiam ver isso aqui, que tem, né, essa abordagem que eu falei, chama Top K, mas também tem uma irmã dela que é a Top P, que você passa uma densidade máxima de probabilidade. Por exemplo, 0.7. O P aqui é uma soma de probabilidades. Então eu passo, por exemplo, assim, eu quero pegar todas as palavras que somadas me dão 70% da distribuição. Entendeu? Eu pegaria aqui, tipo, nesse caso, vamos supor que fosse 0.7, eu pegaria só nice e dog, porque, vindo ordenada de forma decrescente, eu pegaria nice, aí deu 0.5. Ainda falta 0.2 para completar o ponto 7. Aí eu pegaria a dog, por exemplo, aí passou, eu paro. Aí eu só mostro essas 2 palavras. Então eu passo uma densidade assim, de probabilidade que eu quero, e aí você escolhe dentro do seu vocabulário as palavras que somadas te dão essa densidade aqui. É um outro tipo de filtragem que você pode fazer. Essa abordagem também é chamada de Nucleus Sampling. Top P ou Nucleus, acho que é assim, Nucleus Sampling. Isso aqui quando o seu vocabulário cresce muito, essas coisas são fundamentais. No nosso caso aqui, vocês vão ver que mesmo sem o Top K, para geração de caractere, é tranquilo. Funciona bem porque são 20 e tantos só lá, é de boa.
Tá, e o que a Beam Search resolve? Ela resolve o seguinte, agora a gente pode carregar mais de uma solução ao mesmo tempo. E aí a gente vai manter então na nossa memória essa solução aqui, essa subárvore aqui, The Nice Woman, mas a gente vai também, na hora que a gente for fazer a primeira etapa do algoritmo, a gente vai começar com the, tá? Então na primeira etapa a gente começa com the, primeira iteração, né? First step. Aí na segunda, a gente vai manter em memória the nice, isso assumindo um B igual a 3, B igual a 2, tá? Duas soluções só, the nice e the dog. Esse aqui, the car, eu não vou nem olhar, porque o meu B é igual a 2. Eu não vou guardar, não é que eu não vou olhar, eu vou olhar, mas eu não vou guardar porque eu tenho um B igual a 2. E aí na terceira iteração, eu vou teria aqui the nice woman e aquela lá, the dog has. Aí essa aqui teria probabilidade 0.2, essa aqui 0.36, e aí no final do algoritmo eu retorno esse aqui, porque da minha última iteração é a solução que tem maior probabilidade. Ele vai juntando essas duas possibilidades até no final, lá nesse tipo que ele pega. Isso, até chegar no último, por exemplo, sei lá, um token especial, ou sei lá, você quer fazer uma decodificação até 50 palavras, até o último ramo, você chega, a hora que você chegar no final da sua decodificação, que é ou porque você achou um token. Aí pode ser o seguinte, você pode achar um token especial, vamos supor que você está decodificando e só nesse ramo de cima você achou end of sequence. Aí você para e entrega esse aqui. Entendeu? Entregaria então menor. Isso. Na verdade é o seguinte, aí tem duas abordagens. Você pode continuar terminando essa aqui, até achar o SOS e depois calcular a probabilidade, ou parar. O que acontece? Nesse jeito que a gente está fazendo, tem um problema. Como a gente está multiplicando as probabilidades para achar esse valor daqui, né, quanto for maior a sua sequência, menor probabilidade você tem. Então, o certo é normalizar isso aqui. Esse valor aqui tem certo é normalizar ele pela quantidade de palavras da sentença. Aí, isso faz mais sentido, aí você decodifica até o final, aí independente da quantidade, se a sentença for boa, se ela tiver palavras com probabilidade de alta, quando você multiplicar, ela vai ter um resultado maior do que uma que tem menos palavras, por exemplo. Entendeu? Deixa eu apagar. Mas Beam Search é a técnica clássica para tradução automática. É o que, assim, a primeira coisa que se usa quando você vai implementar um sistema de tradução é isso aqui. Tá? Seria muito ingênuo, né, já usar essa busca gulosa aqui, tipo, as pessoas já usam isso aqui ou algo mais elaborado. Você poderia usar uma busca até melhor que essa. Essa busca aqui é a busca local, uma busca local simples. Poderia fazer uma busca mais extensiva e tudo mais. Se você quiser muito acertar, você pode fazer uma busca melhor, né? Bom, aí a gente veio falando desse problema, que é aqui que eu puxo o gancho para a atenção, de tradução de sentenças longas. Que é o seguinte, quando a gente tem uma sentença de entrada aqui muito longa, imagine, por exemplo, once upon a time, era uma vez, com uma história gigante assim e tal, aí quando você vai modelar toda essa sequência de entrada aqui, com um único vetor HTX, denso lá. E aí isso já foi estudado, né, alguns anos atrás, e empiricamente o que acontece é que quanto maior essas sentenças, mais difícil é para esse vetor aqui representar essas sentenças. O que acontece é que, em particular, essas palavras do início aqui acabam se perdendo ali, né, no processamento das sentenças. Aí a rede, de certa forma, dá mais atenção para essas últimas palavras aqui. Tá? Mas muitas vezes o sentido todo da frase está no começo. E aí você perde essa capacidade de tradução, ou você fica com ela limitada, porque você não consegue olhar para trás. Tá?
E aí a motivação dos modelos de atenção é justamente essa. Tá? E aí o que eu estava tentando desenhar no quadro na aula passada é isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uns caminhos aqui, umas arestas transparentes aqui, tá? Então existe uma conexão agora. Aqui eu estou desenhando, o que eu fiz, tá? Eu desenhei duas mudanças importantes. Primeiro, a sentença de entrada está aqui. Tá? Eu voltei para, por exemplo, Lucas is visiting. A sentença de saída está aqui. Tá? Esse aqui é o decoder, tá? Aqui em cima está o decoder, aqui em cima está o encoder, normal. Só que como eu tenho que fazer essas ligações ponto a ponto, eu coloquei uma em cima da outra. Eu mudei o nome de S aqui, só para não ficar H igual. Mas esse S aqui é o vetor escondido do decoder. Tá? Não é nada novo, não. Esse S é o H do decoder. Tá? Lembra que antigamente o que acontecia aqui, essa ligação aqui viria aqui, ó, S0. Tá? Mas agora eu estou separando essas coisas. Porque qual que é a ideia? A ideia é a gente, a cada intervalo de tempo do decodificador, ou seja, a cada S aqui, eu quero olhar para trás para todas as palavras. Eu quero olhar para todas as palavras, eu quero olhar para a sentença inteira. Por quê? Porque eu tenho os Hs aqui, ó. Antes eu jogava fora eles, eu só ia atualizando eles. Mas se eu guardar em memória o H1, o H2, o H3, até o HTX, eu tenho todos eles. Tá? Então, inclusive a hora que eu for decodificar, lembra que eu só vou decodificar depois que eu processar cada um deles, tá? Então, eu processo todos eles, igual eu fiz anteriormente, só que eu salvo H1, salvo H2, salvo todos eles. Então, esse processo acontece primeiro, tem os Hs, tum. Então, eu cheguei nessa situação aqui, tá? Agora eu estou decodificando. Aí o que eu faço? Agora eu vou criar esses vetores C, que são vetores de contexto. Para cada palavra decodificada, Y, chapéu 1, 2, 3, até TY, vai ter um C. C1, C2, C3, C4. CT de Y, está errado aqui. CT de Y. E aí para criar um C, o que eu vou fazer? Eu vou, de alguma forma, olhar para todas as palavras do encoder. Na verdade, eu vou olhar para todos os vetores escondidos. Para o H1, para o H2, para o H3, até o HTX. Ao invés de só olhar para esse, eu estou olhando para todos agora. Tá? E aí, qual que é a intuição aqui? É de que eu vou dar... É como se eu fosse fazer uma tradução, como se o ser humano fosse fazer uma tradução mesmo. E quando eu estou traduzindo a primeira palavra, eu olho para a frase inteira e vejo o que eu vou usar dessa sentença. Entendeu? A gente não memoriza, a gente não faz o seguinte, né? A gente não pega a palavra... na nossa mente, a gente não faz isso aqui, né? Tipo, Lucas is visiting Chile in January. A gente não lê isso aqui, decora e começa a traduzir, né? Tipo, fecha o olho assim, deixa eu tentar traduzir agora. A gente olha para cá, daí a gente vê, não, Lucas eu traduzo para Lucas mesmo. Aí, is eu traduzo para não, né? No caso aqui, como está olha que interessante essa situação. Tá Lucas is visiting, está no gerúndio aqui, vou traduzir para irá, ao invés de né? Irá visitar. Então, na hora que eu vou traduzir is, eu olho para essas duas aqui, ó. Porque senão ficaria, ao pé da letra ficaria mas fica irá por causa do visiting. Entendeu? Então o modelo está fazendo isso, ele está atendendo a palavras que afetam o sentido da tradução. E para traduzir irá, aqui já não importa mais tanto Chile, quando que eu vou, para onde que eu vou, não importa que é no futuro. Tá? E isso você decide olhando para essa parte aqui, o nome também já não importa mais. Quer dizer, isso importa porque é o verbo to be e tal. Mas aqui com certeza essas duas palavras se importam mais. Então o modelo ia dar mais peso para essas duas palavras, ou tem que dar mais peso para essas duas palavras aqui. E é isso que são esses pesos alfa. São pesos que a gente vai aprender durante o treinamento agora. Eu associo um peso alfa
para cada H. Então, alfa de 1 é o peso que eu vou dar para o vetor escondido H1 no intervalo de tempo 1. Ou seja, para essa palavra S1, esse 1 aqui, ó, é esse índice aqui. Ó. O primeiro índice vocês podem associar ao tempo de decodificação. Então, aqui, ó, S1, o alfa 1, alfa 1, alfa 1, alfa 1. O segundo índice, o que é? É o índice da palavra aqui, ó, da origem. Tá? Então, aqui, ó, é a tensão que eu vou dar, o alfa 1 é a tensão que eu vou dar no instante 1 para o H1. A tensão que eu vou dar no instante 1 para o H2. A tensão que eu vou dar para o vetor escondido do H3 no instante 1. E assim até o final. Aqui não é 4, também tinha que ser T de X aqui. Pergunta. A gente pode dizer que, então essa técnica de atenção é uma evolução natural da LSTM? Não só da LSTM, de qualquer RNN, né? Porque, tipo assim, essa ideia do contexto, meio que a LSTM dá isso, né? Tipo assim, a gente tem um contexto que passa lá em cima e aí os Hs de cada passo vão influenciando, acrescentando ou removendo naquele contexto. O vetor lá C da LSTM, assim como na GRU lá, quer dizer, a GRU não tem tem o vetor C também, é um vetor de certa forma de contexto, mas é de ver como memória, que é uma ideia similar, mas lá, notem que o vetor também ele vai sendo apagado e escrito a cada intervalo de tempo. Então, no fundo, é um vetor C que processou a sequência inteira. Só que o C lá, diferentemente do H, ele passa por uma computação muito mais simples. Né? Então, por isso ele consegue lidar melhor com sequências longas, porque o backpropagation consegue fluir melhor pela computação do C, e o H é mais complicado, então ele tem mais dificuldade de modelar sequências grandes. Aqui é diferente. Aqui eu estou fazendo agora eu estou ligando diretamente o H, estou puxando um fio diretamente no tempo, assim, ó. Entendeu? Eu guardo o passado mesmo. Aqui a gente está guardando o passado, né? Nesse caso não esquece nada. Não, a gente guarda o passado mesmo. Aqui a gente guarda o H1 até aqui, o H1 até aqui, depois o H2 vem até aqui, o H3 vem até aqui. Então, H4, H5. Então, a gente guarda esse passado. Então, quando eu guardo o H1, esse H1 ele é um bom representante até aqui. O H2 até aqui, entendeu? Então, essa memória ela é mais custosa, né? Porque eu guardo agora todos os vetores escondidos, porém funciona muito melhor, mais precisa. Entendeu? E aí acontece, eu tenho essa memória por intervalo de tempo e um peso para cada uma delas. Entendeu? E aqui, pode apagar, como é uma soma ponderada, aqui como a gente quer fazer, no fundo, uma soma ponderada, esses vetores, esses pesos aqui, a gente tem que forçar eles para somar 1. Tá? Leiam bem isso aqui, tá? Tipo, esses pesos aqui, para o primeiro índice é o intervalo de tempo. Então, para um intervalo de tempo, os pesos alfa tem que somar 1. Tá? E como é que a gente calcula o C de T? Gente, como é que a gente calcula o contexto? Tá? Teria várias opções, né? A gente poderia, sei lá, concatenar e tal, mas é uma soma ponderada. Só isso. Tá? A ideia é bem simples, né? Só que isso aqui foi revolucionário. Foi essa palavra, inclusive, eu até vou mandar um vídeo para vocês, o Andrew Capart lá, que a gente veio falando dele bastante, ele também está aficionado ele está muito assim, aficionado por Transformers recentemente, ele está dando aula disso online, ele está falando de palestras sobre isso, ele tem uma teoria de que Transformers seja talvez a unificação de Deep Learning como um todo, porque de repente tudo agora pode ser modelado como Transformers, então ele tá realmente botando muitas fichas aqui. Aqui não é Transformers ainda, tá? Mas essa é a base do Transformers. Isso que deu, essa ideia que gerou a intuição do Transformers, né? E aí tem uma história interessante que ele mesmo, na época que ouviu falar dessa ideia, ele mandou e-mail para o autor, que estava trabalhando com o Jeff Hinton, no Canadá, e o Andrew estava nos Estados Unidos. E aí mandou um e-mail para ele, e o cara escreveu, eu vou mandar o vídeo para vocês, eu vi esses dias para trás.
Aí ele conta que o autor do modelo de atenção, que estava trabalhando com o Yoshua Bengio, no Canadá, lá em Montreal, respondeu para ele, contou uma história enorme da ideia, de onde que veio e tal, do que eles tentaram antes, o que não funcionou, o que funcionou. E aí ele conta que o nome ia chamar um negócio lá super esquisito, assim, e que o Yoshua Bengio falou, não, chama de atenção, que é super simples, e aí ele falou que aquele e-mail em si é um pedaço de história, porque poderia ser que a gente não teria nem aquele nome do título Attention is all you need lá, porque não teria o nome Attention, né? Enfim, essas coisas são muito recentes, então está na memória das pessoas, muitas dessas coisas, essas histórias estão sendo contadas ainda. De novo, essa é uma ideia de 2014, tá? Bom, então é isso, gente, a atenção é essa ideia, tá?